Olá, seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Hoje eu vou falar do caso do rapaz que queria ser médium. Um moço ainda jovem foi frequentar o centro espírita, toma conhecimento da mediunidade, fica impressionado com a mediunidade, vê que é uma realidade, vê que tem como você mostrar evidências científicas pelo método atual, que é uma realidade, e ele fica tão entusiasmado que disse que queria ser médium. E ele começa a manter uma conversação com um grande espírita brasileiro, Pedro Richard. E Pedro Richard, um homem de muita experiência, inclusive já trabalhava a mediunidade já há muitos anos, porque isto é uma diferença de quem está começando a entender e quem já tem muitos anos lidando com isto. Eu lembro da mediunidade, eu conversando com o professor Jorge Andréa, quase 100 anos de idade ele tinha na época, já 98 anos mais ou menos, na época ele desencarnou com 100 anos, e ele dizendo que ele passou uma vida estudando a mediunidade, mas ainda sabia muito pouco sobre mediunidade, e ele era um mestre na área. Eu lembro do professor Hermínio de Miranda dizendo isto, um homem estudioso da mediunidade. Eu lembro do Hernani Guimarães. Quantas vezes eu conversei com o Hernani lá em São Paulo, a gente se encontrava muito lá no Centro Espírita Caibá Chuta, que ele ia lá de vez em quando, e eu conversava com ele, e ele dizendo que a mediunidade é algo de muito complexo, que ainda tem muitas, milhares de interrogações, apesar do que já sabemos. E esse rapaz inexperiente dizendo que queria ser médium. Como ele estava empolgado e sabia que ia discutir, o Allan Kardec já trouxe a discussão da compreensão do lado moral do médium, como é algo importante, o lado moral e ético do médium. E ele começa a dizer, eu vou ser médium, e eu vou, a partir de agora, eu moro em minha casa, minha mãe, tem meus irmãos, mas eu vou me dedicar para isso. Então eu vou ser uma pessoa de oração, muita oração. Eu vou ser uma pessoa que nem vou querer me casar, não quero ter família, já para me dedicar sobre a mediunidade. E o Pedro Richard, olhando para ele assim, abismado, ele diz, eu quero só me dedicar à mediunidade, como os grandes médios fizeram. Não quero nem meus irmãos, que são menores, e minha mãe, eles vão se virar aí, porque eu vou me dedicar só a isto. E o Pedro querendo falar, mas ele não deixava parar. E ele dizia, olha, eu não vou querer nem ver televisão. A televisão é cheia de programas que tem muitas coisas ridículas, muitas imoralidades, ele fala, daquele moralismo. Nem vou ficar perdendo tempo lendo livros outros aí, eu só vou ler livros da Lavra Mediúnica, da Lavra de Espírita, aí vou se dedicando. Não vou querer beber eu não vou beber, não quero beber, nem cerveja, nem cachaça, nem vinho, nem nada. Você, uma pessoa que não usa álcool, cigarro nem pensar, droga então isso nem se falar. Eu não vou até as amizades, eu só vou querer manter amizades com pessoas muito mais espiritualizadas do que eu. Baladas, essas coisas, eu não vou. E o Pedro querendo falar e ele insistindo. Eu vou me dedicar, trabalhar, pensar em Jesus 24 horas,
vou me dedicar a estudar a mediunidade para dominar o entendimento disto e trazer para a minha prática. Quero ser um cristão mesmo de verdade, um espírita de verdade, vou dedicar, não vou formar família já para isso, dedicar. E ele teve uma hora, que é assim que é descrito, que o rapaz se engasgou com a saliva dele mesmo. Quando se engasgou, aí o Pedro Richard aproveitou a oportunidade e falou: meu irmão, meu filho, você está querendo ser médium ou você está querendo ser santo? E o rapaz então para refletir e não soube responder nada ao Richard. Na realidade, ser médium é muitos compromissos. A maioria dos médios são pessoas muito devedoras. É muito difícil um médium só missionário. É muito difícil. A maioria são pessoas que têm marcado lá no seu inconsciente passado, arcaicos, muitas mazelas. Às vezes a pessoa que merecia passar uma reencarnação dura, difícil, e ele, por misericórdia divina, ele vem com essa capacidade mediúnica intensa, compromissos assumidos às vezes bem antes da nossa reencarnação, para ele melhorar grandes mazelas que ele mesmo plantou. Começar a fazer uma nova plantação, mas também, às vezes, colheitas das plantações de outroras precisa acontecer. Então, o médium é alguém que, às vezes, vai passar sofrimento, mas passa, às vezes, sabendo que provas e expiações faz parte ainda da marcha evolutiva nossa. Ou você observa os grandes médiuns da humanidade, pensa, qual foi o privilégio que o Pedro teve? Qual foi o privilégio que o Paulo de Tarso teve? Olha as dificuldades, foram presos, apanhou tantas vezes. A maioria tiveram morte na cruz, morte às vezes de uma forma covarde. Mas e os médiuns espíritas? Você olha um Bezerra de Menezes, que teve dificuldade até os últimos meses de vida dele em coma. Olha as dificuldades do Chico Xavier, as dificuldades da Ivone, mas é alguém que vai colocar a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. O médium precisa sim ser humilde, mas não é se isolando do mundo que ele vai ser bom médium. Ele precisa, às vezes, ser uma pessoa que está no mundo, mas não é do mundo. Como Jesus diz, eu venci o mundo. Jesus falando. Então, a frase do Richard, você quer ser médium ou quer ser santo, meu irmão? Então, médium vale a pena, porque se ele usar bem a mediunidade, com certeza, ele usou o talento que Deus lhe permitiu. E com certeza, se ele foi um médium ético, moral e de trabalho, e de trabalhar a serviço do Cristo, com certeza a mediunidade dele ajudou, como o Chico disse, a mediunidade no início é couro, mas depois se transforma em ouro. Mas você vai precisar muito trabalho, muita luta, muita dedicação, muita humildade, muita simplicidade, porque um bom médium, ele é alguém humilde, simples, que ele sabe que fizer alguma coisa, ele apenas foi instrumento. E o instrumento não é algo para você contar vantagem. Você só foi instrumento. Se você fez alguma coisa boa, você foi ajudado. Mas está cheio de médios que também tomam caminhos perigosos. Os presídios, os manicômios, está cheio de médios. Está cheio de médios mergulhados nas drogas. Está cheio de médio que deixou a vaidade tomar conta.
Está cheio de médium que ficou preocupado em ficar rico, milionário, com fama. Esses são candidatos a ter uma mediunidade de dor e de sofrimento. Meu irmão, Deus te guarde, boa sorte. Como todos nós somos médios, Deus ajude que você faça bom uso dessa virtude que Deus permitiu para você. Até o próximo encontro nosso.